Olá, eu sou Ariadne Gattolini, editora-chefe do Jornal de Jundiaí, e hoje eu trouxe um dos mais importantes violonistas brasileiros aqui para conversar com a gente. Eu fiz um dever de casa aqui para falar do currículo dele, que é muito extenso. O Fábio Zanon iniciou seus estudos de violão aos 8 anos com seu pai aqui em Jundiaí, depois com o professor Antônio Guedes. Graduou-se em música pela USP, prosseguiu os seus estudos na Royal Academy of Music em Londres, obtendo seu mestrado em música pela Universidade de Londres. Desde 2013, ele atua como coordenador artístico-pedagógico do Festival Internacional de Inverno de Campos do Jordão. Seja bem-vindo a Jundiaí de volta, Fabinho. Obrigado. Prazer estar aqui com você também. Como é que é essa sua participação na Sociedade Jundiaense de Cultura Artística? Como é que se deu isso? O que aconteceu é que a Sociedade de Cultura Artística quase morreu. Uhum. A diretoria passada fez um trabalho maravilhoso por muitos anos. E depois de um certo tempo, você começa a enfrentar certas dificuldades. Você já não consegue aumentar o número de associados. A própria maneira de se organizar concertos no Brasil também mudou muito. Enfim, o pessoal não tinha mais como prosseguir e não tinha quem carregasse a tocha. Então eles anunciaram que eles iam desmanchar a sociedade, iam encerrar. Daí eu me juntei com alguns outros músicos daqui, a Cláudia Feres, o Fábio Viana Pérez, o Daniel Mota, enfim, as pessoas de música que estão em posições de decisão aqui em Jundiaí, e a gente falou, não pode deixar isso morrer, porque uma vez que você desfaz, para fazer de novo, é mais trabalhoso, mais caro, né? E daí a gente montou uma chapa, pedimos para abrir eleições, a gente sabendo que a gente ia ser meio que chapa única, assim, para não deixar a sociedade morrer. E daí agora a gente está entendendo as dificuldades que a própria diretoria anterior estava enfrentando e tal, mas então, vamos seguir tentando. Né? E qual que é o intuito da Sociedade Jundiaense? Você manter um calendário de concertos consistente na cidade. Claro que você também, o tempo mudou, você tem uma orquestra funcionando em Jundiaí, você tem os concertos Astra Finamax, você tem iniciativas isoladas aqui e ali, escolas que promovem concertos, mas você tem uma temporada em que você tem 5, 6, 7 concertos mensalmente, na Glória Rocha, no Politeama, na Igreja de Santa Clara, quer dizer, você tem os lugares bonitos para ter os concertos também e trazer os artistas nacionais para tocar aqui, né? Eu acho que a cidade absorve, né? A cidade não é que absorve, a cidade pede. É uma coisa... Você tem uma cultura de música em Jundiaí? Tem. E eu fico super feliz quando eu estou no Politeama, na orquestra, na apresentação da orquestra, e o Politeama está lotado. E isso, para quem não acompanha a orquestra, nos últimos 2, 3 anos, isso é uma constância. Tem um público cativo de música, mas tem uma coisa em Jundiaí que me alegra muito, que é a formação musical. Talvez a gente seja... artisticamente falando, os músicos sejam os nossos melhores expoentes daqui da cidade, né? E aí eu queria começar com você lá de trás, como é que você começou? Eu sei que você adora o Guedes, que você passou pela Josete. Olha, então, isso? Né? Assim, você nascer e crescer em Jundiaí, você pode dizer que tem uma série de limitações, como qualquer cidade do interior, e principalmente Jundiaí, que eu cresci, que era uma cidade muito menor. Mas você tinha uns anjos aqui, na verdade, né? Para quem queria trabalhar com música, para quem queria aprender música. Bom, eu aprendi com meu pai. Meu pai era daquelas famílias italianas, o pessoal que trabalha de metalúrgico ali, toca o violão de fim de semana. Só que meu pai ele era muito bom, na verdade. Ele tocava violão solo, direito, sabia ler música. Então, quando eu falei para ele que queria aprender música, ele me ensinou o que ele sabia. E com aquilo eu me mantive assim por anos a fio, né? Isso foi quando eu tinha 8 anos, eu comecei várias vezes, né? Comecei a desistir. E aí, quando eu fui estudar aqui no Conde, aqui do lado, né? A minha professora de educação artística era a Josete, que vinha ser também minha vizinha. A gente morava a 50 metros de distância. E quando ela percebeu que eu tinha interesse por música, você sabe como que a Josete era. Ela tinha esse poder assim de seduzir a pessoa com a música, né? Aparece lá que eu vou te emprestar um livro. Você não quer tocar flauta doce? A gente vai montar um coral. Você não quer cantar no coral? E ela percebia que eu era
ainda sou assim, topo tudo, eu sou muito disponível, assim, né? Eu sou um homem fácil. Então ela percebeu que isso aí rolava, então tudo que ela pedia para eu fazer, eu ia junto. Daí que eu fui me dar conta de quem era a Josete, né, cara? Uma grande educadora, reconhecida Aluna de internacionalmente, Vila aluna de Vila Lobos, Lobos. aluna de Cor-Reuter, que tinha uma escola de música que você não tinha aula de piano e violão porque ela queria dar espaço para os instrumentos de orquestra. Quem no mundo, assim, isso é um anjo que caiu em Jundiaí. Não tinha outra explicação. Então, quer dizer, esse foi o lado, assim, de me seduzir para a carreira de música. Eu queria, assim, e você ia na casa dela, sempre estava todo mundo feliz, com ideias legais, fazendo coisa bacana. Eu queria que aquilo não acabasse nunca. Né? E daí, muito por acaso, eu conheci o Guedes. Isso aí foi ainda mais bizarro, porque eu era escritor. Eu tive poemas publicados quando eu tinha 12 anos de idade. Olha aí, né? gente, isso eu não sabia. Então, tá vendo? E a gente tinha essas reuniões literárias da Academia Infantil de Letras, que era a dona Olga que organizava. E uma vez ela organizou isso na Escola Pio X, que eu não conhecia, porque era em outro bairro. Eu sou daqui do centro e o Pio X é no Vianello, né? Pô, legal, eu não sabia que tinha uma escola de música aqui, beleza. A gente estava ali lendo os nossos textos, falando sobre os livros que a gente estava lendo. Eu tinha 13 anos de idade. E, de repente, apareceu um professor ali e falou: vocês gostariam de ouvir um aluno meu? Ah, claro. Tal. Daí veio um menino chamado Marcelo Campos, que já tocava violão muito adiantado. Ele tinha acabado de ganhar um concurso nacional de jovens violonistas, que era aluno do Guedes. Eu nunca tinha visto ninguém tocar aquilo daquele jeito, né? Só conhecia meu pai tocando, né? E daí, quando acabou aquilo, eu fui atrás do Guedes e falei: posso tocar para o senhor? Né? Daí eu toquei o que eu sabia para ele. Com quem que você estuda? Eu falei: não estudo com ninguém, aprendi com meu pai, né? Tá bom, então a semana que vem você vem, vai ter aula comigo e tal. Ele foi na minha casa no dia seguinte, levou o violão dele, assim, falou pro meu pai: ô, seu Osmide, olha só, posso tocar para o senhor? Né? Ele sentou na cozinha da minha casa, assim, e deu um recital pra gente. Ele tocou, assim, meia hora. Eu lembro do meu pai assim, que é como todo mundo fica quando vê o Guedes tocar. Essa que é a verdade. O Guedes é outro anjo, né? Quer dizer, como é que um cara desse nível nunca fez uma carreira exclusivamente em música, né? E, enfim, veio trabalhar aqui em Jundiaí, ele era ferramenteiro na CRUP e dava aula de sábado. E foi isso que aconteceu. Eu passava o sábado inteiro no Pio X, tendo aula com ele, vendo ele dar aula para outras pessoas. Com isso eu aprendi a ser professor também. E como é que surgiu essa intenção de ter uma carreira em música? Além da felicidade da casa da Josete, né? Quando eu conheci o planeta Haydn e o planeta Handel, eu não queria morar em outro planeta. Eu queria, não é que eu queria fazer música, eu queria me tornar aquilo. Sim. Até hoje, se eu escuto uma música, sei lá, uma Sinfonia 40 de Mozart, uma primeira de Brahms, não é que eu escuto, eu sou aquilo. Sabe quando você joga o sal de fruta assim na água e ele dissolve? Isso sou eu com a música. A gente estava conversando aqui antes de começar, né? Que eu falo que os músicos, eles moram em outro planeta, não é? E é isso. E eu moro no planeta Debussy, eu moro no planeta Brahms, sabe? É isso. Então, não é que eu decidi, assim, as forças se conspiraram para que acontecesse isso comigo. Então, a partir do momento que eu comecei a me dedicar de verdade à música e eu comecei a ouvir essas músicas, eu não me concebia fazendo outra coisa. E é uma vocação que, para falar a verdade, eu nunca duvidei. Eu nunca tive aquele momento, não, vou desistir, vou fazer outra coisa. Eu nunca me passou pela cabeça. Não sabia fazer outra coisa. E a coisa, eu faço outras coisas. Eu escrevo livros, eu dou aula, eu dirijo um festival. Claro, tudo relacionado com música, mas não é que eu fico só tocando, né, ou regendo. Até hoje, quanto tempo você se dedica ao instrumento? Não sei. Sabe? Não sei. Eu fico, às vezes, 15 dias sem tocar nada e... Depois toca 15 horas sem parar. Assim, exato, por aí. Na média eu devo estudar umas 3, 4 horas por dia, mas é isso aí. Tem dia que eu estudo 10 horas e dia que eu não estudo nada. Agora, o que eu acho fantástico, tudo bem que a gente está em Jundiaí, que nós temos um celeiro de música aqui, tudo bem, eu sei que também é um esforço coletivo para que as coisas não acabem, tá? Mas é que ela persiste. Né? Entra governo, sai governo, é um esforço danado, tá? Não pensem que é fácil, que convencer cada administração que chega que tem uma orquestra é uma coisa fantástica para a cidade, é muito difícil. Mas eu fico muito feliz que isso persiste e esse público persiste. E outro dia eu estava conversando com a Cláudia, que é a regente da nossa orquestra, e acho fantástico ter jovens tocando.
Então, assim, não, ao contrário do que se poderia imaginar as pessoas que são leigas, a música clássica, ela persiste e os jovens querem, e eles são bons instrumentistas, eles estão interessados nisso como carreira. Você também sente isso? Sinto sim. Eu acho que o perfil do estudante de música clássica mudou ao longo das décadas. Quando eu comecei a estudar música era como é que eu vou dizer, um tempero ali para você colocar na tua educação. Era um acréscimo, né? Uma educação a mais que você tinha. Como era, sei lá, você fazer aula de inglês ou aula de judô, o que quer que seja, né? Então era uma coisa muito classe média média mesmo. E eu percebo que todos os meus colegas que estudaram, ou seja na escola da Josete, seja no Pidesp, era um perfil meio parecido. A gente estudava em escola pública, mas sabe, todo mundo tinha comida na mesa todo dia, tinha gente que tinha carro, morava em casa própria, beleza. Hoje em dia, o estudante de música clássica, ele vem de classe C e D. Ele vem de projeto social, ele vem de igreja evangélica. Não que não tenha o pessoal de classe média, continua tendo. Mas o pessoal de classe média desiste logo, porque ele percebe que é uma profissão difícil, que exige muita dedicação, muita vocação, e é muito imprevisível, né? E para uma pessoa que vem do projeto social, aquilo representa uma ascensão social. Você ter um salário, você ter uma arte, você ter um ofício, né? Então, eu acho que isso aí faz toda a diferença. Eu acho que o estudante de música hoje, você percebe que agora é mais representativo da etnia do país, você tem muito mais gente negra tocando violino, tocando clarinete, tocando violoncelo, né? Indo para a regência, tocando piano. Eu acho que isso aí o Brasil, nesse sentido, a gente é um orgulho para o mundo, assim, né? Brasil, Venezuela, Colômbia, Chile, os países que tem isso. Eu acho que o Brasil, o que a gente melhor exporta é música. É possível. Porque você... Eu gosto de café também, assim, mas... Você prefere café brasileiro do que colombiano? Depende do café, mas tem café bom aqui. Café brasileiro também. Mas é isso, eu tava viajando, fui pro Museu do Prado, eu fui procurar algumas coisas brasileiras e não tinham, né? O Brasil é um país muito ruim de imagem pública, né? De imagem mundial, assim. Mas música você acha em todo lugar, a música brasileira. Ela tá em todos os lugares. É que a música brasileira também, veja, vamos falar exclusivamente de música popular brasileira. Aquilo que a gente conheceu, né, aquela geração gloriosa de Chico Buarque, Milton Nascimento, Gilberto Gil, isso aí virou música clássica. Né? Mas tem gente boa também. Continua tendo gente boa, mas é uma coisa muito nichada. O Brasil é dos poucos países no mundo que escuta mais música no idioma nacional do que em inglês. De lavada, hein? É mais de 70% da música que se escuta no Brasil é música brasileira. Só que você está falando de sertanejo, funk e axé, né? Então nada contra, mas a qualidade da música não é a mesma que a gente acostumou, né? Assim, mas você sabe que quando eu era criança, música popular era Alcione, era Martinho da Vila. Mas é fantástico, porque como eu tenho filhos, né? E essa geração, eles me trazem coisas boas também. Que pouco se escuta na rádio, mas a Lua de Luna, um monte de... É mais nichado, né? Você lembra quando a Gal Costa lançava aqueles LPs dela, que vendia 2, 3 milhões, todo mundo sabia cantar, Canta Brasil, Festa do Interior. Hoje não é mais assim, né? É um outro tipo de música. Mas é legal também, né? Que a gente persevere nessa... Mas o que eu acho legal é que a música instrumental, o pessoal que toca em orquestra, o pessoal que toca ali seu violoncelo, seu oboé, eles têm pleno emprego. Isso é uma opção de carreira muito legal para quem se dedica, né? Para quem cresce num ambiente de poucos recursos, de repente, essa pessoa... Cara, isso é um presente. Você pode falar, mas isso aí é herança do colonialismo. Pelo menos deixou alguma coisa boa, que é música, cara. Assim, isso aí não é projeto de poder, é um projeto espiritual para você. Você acha que ainda acha que quem toca em orquestra é elitista? Você acha que as pessoas têm essa Infelizmente. Pior do que o Brasil é a música clássica nessa questão de relações públicas, né, cara? É a arte que mais produz resultados em projetos sociais, é a arte que mais produz transformação econômica na vida das pessoas. E as pessoas ainda acham que é uma coisa cara, elitista, que você precisa usar uma certa roupa, precisa estudar para conhecer.
ainda tem muito isso. E tem muita gente dentro da própria profissão que alimenta isso, que é uma lástima, né? E como é que a gente traz isso para perto? Já que você está na Sociedade Jundiaense de Cultura, como é que se faz? Não vou dizer palavra popular porque eu não gosto dessa palavra, mas assim, acessível. Para expandir, acessibilizar. Eu acho que começa, sim, por falar com as pessoas, com a linguagem delas. Começa, de alguma forma, por quebrar um pouco, até um certo ponto, o protocolo e projetos educacionais que sejam de preferência na rede pública, né? Quando eu vejo assim, os projetos que tem, por exemplo, da USESP, que você leva escolas da rede pública para assistir aos ensaios e eles fazem um preparo de treinamento dos professores, né? Então, assim, é uma linha de produção, não é uma ação que faz isso, mas eu acho que o problema que a gente sempre fala é a educação. A educação resolve tudo? Não, não resolve tudo, mas é um grande passo, né? Um bom projeto, eu acho. Agora, eu não acho que você tem que desfazer, ou descaracterizar, ou desfigurar aquilo que a gente faz. Cara, você toca uma sinfonia de Beethoven de 45, 50 minutos, é isso que ela é, bicho. Assim, eu não vou fazer uma versão abreviada com dançarinas story, né? só para suavizar. Não dá. Eu acho que as pessoas também, um belo dia, vão se envolver com aquilo. Da mesma forma que um menino que nunca tinha ouvido falar de violoncelo, aprende violoncelo e um belo dia ele está tocando aquilo na orquestra e fica 50 minutos tocando. Não, eu acho que talvez não comece com 50, mas começa com uma outra coisa, né? Sim, eu acho que você tem que ter um processo. Isso é uma coisa que tem que ser muito bem planejada. Aqui na cidade só tem uma escola pública que tem um projeto de educação musical com criança, que é um pecado a gente ter tirado isso das crianças, né? Porque a música, não é só cultura, gente. A música, ela é disciplina, ela é encontro. Ela né? te ensina a respirar. Não é? Ela te ensina a conviver, esperar a tua vez. É fantástico. Você quer se manifestar? Ouve. Depois você se manifesta. É uma pena que a gente não tenha conseguido avançar aqui na cidade com a educação musical infantil. Vai ter um bom coração que vai acabar fazendo isso. Eu acho que sim, eu acho que tem que ser um projeto de política pública, né? Quando a gente educar crianças musicalmente, a gente vai ter melhores cidadãos que param para ouvir, cidadãos que têm a disciplina e tal. Agora, você está lançando um novo álbum. Gente, eu ia falar CD, ele falou para mim, não, ele é um CD, aquela coisa redonda que toca música. Mas eu não tenho mais tocador de CD. Tá vendo? Muita gente não tem. Ah, tem no meu pai, eu tenho. E aí, como é que faz quando você... Como é que é isso? Aí vai pro Spotify? Esse que é o negócio. Eu me formei em música num ambiente que ainda era o ambiente do vinil, do LP. Sensacional. Né? Então, quando veio o CD, a qualidade era tão... Por mais que os defensores do vinil prefiram o vinil, eu gosto do CD. E quando você vai fazer um projeto pessoal, por que fazer uma gravação que é um legado? É aquilo que eu estou deixando para quem vai ouvir depois que eu não estiver mais aqui, depois que eu não puder mais tocar. Né? Então, você acaba pensando com projetos do formato de álbum. Né? Apesar de que agora, no ambiente de streaming, muita gente pensa em EP, que são coisas mais curtas, ou às vezes até em uma faixa só, que para música clássica não cabe muito bem. Né? Então eu penso em termos de álbum por causa disso. Agora o curioso não vende mais, ninguém mais tem tocador de CD. A minha tiragem esgotou toda. Não, tem. Você, assim, porque quem toca muito acaba vendendo. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali e tal. Mas tem gente que quer ter ainda. Às vezes para dar de presente para alguém, às vezes para ter o teu autógrafo, para ouvir com melhor qualidade. É isso que eu juro para você, assim, o CD soa muito melhor. Bota o streaming, daí você escuta o CD. Não precisa ser entendido, não precisa ter estudo para isso. Eu também acho isso. Qualquer pessoa com meio ouvido percebe. Mas fala do álbum, então. Então, bom, desde criança eu toco música espanhola. Eu adoro música espanhola. É uma coisa com a qual eu tenho afinidade. E eu gravei um álbum de música espanhola faz quase 10 anos, assim, que foi muito bonito, eu adorei fazer aquilo e deu muito certo. Daí eu falei, isso aqui tem que virar uma série. Era o que eu toco Albéniz e Granados, que eu fiz para a revista Concerto. E daí, isso aqui tem que virar uma série. Então o meu projeto é gravar toda a música espanhola que eu já toquei e que ainda quero tocar. Vai dar uns 7 ou 8 álbuns, assim, mais ou menos, talvez mais. Eu quero lançar um por ano, assim. E o Alborada é o primeiro. Por que ele tem esse título? Na década de 20, compositores que não tocavam violão começaram a escrever para violão por força de uma personalidade enorme que foi André Segovia, a maior violonista da primeira metade do século.
escreveram para ele, a pedido dele. E essas músicas acabaram sendo levadas para o mundo inteiro, porque o Segovia, ele tocava 130 concertos por ano no mundo inteiro. Ele começou com 16 anos e tocou até 2 meses antes de morrer, aos 94. Olha. Então, quem ouviu violão clássico no Japão, na China, na Rússia soviética, nos Estados Unidos pela primeira vez, muito provavelmente foi com o Segovia tocando essas músicas. Por isso que eu chamo isso de alvorada. É um novo momento do violão, uma nova fase em que o violão, de fato, se torna um instrumento de concerto. E o próximo que você já falou para mim que já está pensando? E eu tenho uma outra série paralela que se chama Américas, porque eu viajo muito tocando pelos países das Américas. E, assim, é tão legal. Eu adoro o Peru, adoro a Colômbia, a América Central, México, Estados Unidos, Canadá, porque Américas é uma coisa só. A gente tem que lembrar, eles não são inimigos, eles são um dos nossos. Eles esquecem. Eles esquecem, mas eles são. Então, cada lugar que você vai tocar, você traz na bagagem um amigo, uma música, um som, um ambiente, né? Então, o meu álbum Américas foi essa a ideia. E vai ser uma série também, Américas. Eu gravei 22 músicas de 19 países, né? E agora eu vou dar sequência para isso. Agora tocando músicas mais exigentes, mais elaboradas também. Mas é uma sonoridade, eu ando também pela América Latina, é uma sonoridade diferente, né? Cada cidade, cada bairro. Você vai para Buenos Aires e um bairro não tem o som do outro. Né? É demais. Colômbia é diferente do Peru, não é? Não, e o violão tocado no Peru não tem nada a ver com o nosso, é completamente É uma diferente. identidade muito diferente. Agora, para a gente ir para o encerramento aqui, o que nós pretendemos fazer aqui em Jundiaí? Como é que a gente pode avançar com a Sociedade Jundiaense de Cultura Artística? O que vocês precisam? Como é que... Hoje eu até brinquei com os jornalistas aqui, vamos divulgar mais, vamos botar no Stories, vamos chamar para o concerto. A gente fica super grato. A melhor coisa é, quem gosta de assistir concerto e quer ter um hábito, formar um hábito de assistir mensalmente, se associe. Sai mais barato e você tem alguns brindes e você faz parte de uma sociedade. Você vai encontrar com pessoas que têm interesse em comum com você, né? Aquilo acaba virando uma comunidade mesmo. E venha para os concertos. Então, assim, vira aos concertos, seja na Glória Rocha, seja na Igreja Santa Clara, seja quando tem alguma coisa no Politeama ou no Clube Jundiaense, venha, assista. E se você quiser assistir mais de 2 ou 3, já vale a pena se associar. Isso faz com que a gente tenha um caixa para seguir trazendo os melhores concertos para Jundiaí. Essencialmente, é essa a nossa missão. E Campos do Jordão, né? Não falamos. Não falamos de Campos. Eu sou coordenador artístico e pedagógico desde 2013. Fala um pouquinho como é que é para as pessoas, como é que elas tem a parte de aula lá em Campos do Jordão, não é só apresentação. Conta um pouquinho disso. Campos do Jordão é um festival que já tem 55 anos. Num lugar lindíssimo, gente. Num lugar legal. E a ideia foi fazer um festival que trouxesse para a cidade uma programação de música clássica, mas tivesse um núcleo pedagógico. Ou seja, é uma escola de orquestra. Essencialmente é isso. A gente recebe 140 alunos, todos bolsistas, todos ganham uma mesada para fazer o festival, né? E eles têm aula durante um mês e formam uma orquestra sinfônica, um grupo de música antiga, uma orquestra de câmara e vários grupos de câmara ali durante o festival, e ficam ensaiando o mês inteiro e tendo aula o mês inteiro, e ao longo da programação eles vão se apresentando também com o repertório que eles aprendem no festival, né? E, além disso, claro, a gente traz um monte de artistas nacionais e internacionais, maestros internacionais, porque para trazer essa experiência nova para os nossos estudantes também, né? E é isso, resumindo. E o que, é que o isso. diretor artístico faz? Conta pra gente, o que você Tudo. faz? Você que escolhe o que... Eu escolho os artistas, eu escolho o repertório, eu coordeno a seleção de alunos, eu decido as diretrizes pedagógicas que a gente vai tomar, se a gente vai... Por exemplo, esse ano, pela primeira vez, a gente vai ter um núcleo de música antiga historicamente informada, ou seja, violinos barrocos, cravo, flauta traverso barroco, né? É a primeira vez que a gente vai ter isso, um núcleo de música antiga de verdade. Porque a gente tinha isso, mas como uma introdução para quem toca violino moderno, flauta moderna, né? Agora a gente vai trazer as pessoas tocando flauta barroca, etc, né? Então, pela primeira vez a gente vai ter isso. Aí foi uma ideia minha, por exemplo. Isso é julho, né? Isso é julho. Este ano abre dia 5 de julho, vai até dia 3 de agosto, com programação em Campos do Jordão diariamente e na Sala São Paulo também diariamente. Muito bom. Ô, Fábio, quem quer ouvir o Fábio, além do CD,
que não está aqui fisicamente, onde é que acha o Fábio? Onde é que é o Instagram do Fábio? Ou o Spotify? Deve estar Fábio Zanon mesmo, né? O mais fácil nas plataformas de streaming Fábio Zanon. Você, por favor, entre lá, me siga, dá o seu like, né, que vai ser sempre legal, incluindo YouTube, Spotify, Apple, todos eles. O meu website sempre traz o meu calendário, eu renovo. É fabiozanon.com. fabiozanon.com. .com só. Né? Uhum. Lá você vai ter, inclusive, o link para as minhas gravações, o link para as redes sociais, incluindo o Facebook e Instagram. Eu não tenho TikTok e outras coisas, mas esses aí eu tenho. Tá bom, beleza. Tá bom? Gente, venham assistir os concertos da Sociedade Jundiaense Cultura Artística e sigam o Fábio, então, para a gente conhecer um pouco mais desses músicos jundiaenses maravilhosos. Fiquem conosco e sigam-nos no jj.com.br. Até mais.